Olá, queridos. Uma alegria estar aqui trazendo a palavra de Deus aqui para todos nós. É muito bom estar com os irmãos aqui em casa e estar com vocês também pela internet, na medida que vocês puderem ver, assistir aquilo que vamos falar. Eu quero fazer uma meditação hoje no Salmo 37. E o título do meu sermão é Confiar no Senhor é fazer o bem. Confiar no Senhor é fazer o bem. O Salmo 37 é um salmo que fala da diferença entre o justo e o ímpio. É esse o objetivo do salmo. Ele fala sobre o justo e ele fala sobre o ímpio. Ele fala sobre a relação que há com Deus do justo e do ímpio. Ele fala também o que caracteriza o justo e o que caracteriza o ímpio. E ele fala do que acontecerá com o ímpio e do que acontecerá com o justo. Então, é todo um salmo de comparação entre justo e ímpio. Tá? Não vai dar para a gente abordar o salmo, é grande, não vai dar para a gente abordar tudo. Eu quero trazer apenas, olhando para a parte do justo, eu quero trazer assim, o que significa confiar no Senhor. E para isso, eu leio o versículo 3, que é o versículo principal sobre o qual vamos meditar. Diz assim: confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Mas essa primeira frase, confia no Senhor e faz o bem. Então, o salmista diz assim, você confia no Senhor e você faz o bem. O que eu quero mostrar no estudo desse salmo é que confiar no Senhor é fazer o bem. Você demonstra que confia no Senhor, em Deus, quando a sua vida é uma vida ordenada para o bem. Quando a sua vida ela é disposta para abençoar as pessoas, fazendo o bem, para ajudar as pessoas. É aí que você demonstra que você confia em Deus. Porque não tem o caso de eu dizer, eu confio em Deus, tenho muita confiança em Deus, minha fé é muito grande nele, e eu não faço nada do bem para os outros. Eu fico só comigo reservado, mas não ajudo ninguém, não faço nada por ninguém, não me preocupo com os outros. Isso não é confiança em Deus. Confia no Senhor e faz o bem. São duas frases que estão juntas, intimamente juntas. E a gente vai ver aí no Salmo como é que isso acontece. Esse que ele está dizendo, confia no Senhor e faz o bem, é o que ele vai chamar de justo. Ele vai dar vários títulos a essa pessoa. Mas o título principal é justo. Assim como aquele que não confia, não faz o bem, é chamado de ímpio. É o título que ele mais dá a esse grupo. Então, ele usa esse adjetivo justo para caracterizar essa pessoa aqui, que confia no Senhor e faz o bem. Então, vamos ver o que é que o justo faz. Então, a nossa investigação no Salmo é o seguinte: o que é que uma pessoa faz para ter esse nome de justo? O que é que uma pessoa faz, esse bem que ela faz, que demonstra que ela confia no Senhor, realmente? O que é? O que é que essa pessoa faz? Então aqui a gente não está muito interessado na relação com Deus, ou o que acontecerá depois. Não, o que ela faz para que tenha esse nome de justo. Então vamos lá. Separei aqui, eu procurei no texto, no capítulo, tudo aquilo que o justo faz. Então nós vamos analisar agora, e eu agrupei só para ajudar aqui. Esse que é chamado de justo, primeiro ele pratica a justiça. Verso de número 6, e eu vou pedir para o pessoal que está comigo aqui, vai ler, tá bom? Então, verso de número 6. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Isso.
Ele deixará claro que você é justo. Ou seja, no sol do meio-dia, a tua justiça aparecerá. Ele deixará claro. Não é que você se torna justo nesse momento. Você já é justo. A pessoa já é justa. Ele diz assim, ele tornará claro que você é justo. Então é algo que a pessoa já é. E o que é uma pessoa justa? Uma pessoa inocente? É uma pessoa que pratica o que é correto. A justiça tem sempre a ver com lei. Uma pessoa justa é uma pessoa que cumpre as leis. Aqui a gente tem por base a lei de Deus, aquilo que Deus já disse. Uma pessoa justa é aquela que cumpre corretamente o que Deus manda, o que Deus ordena. Então, ao fazer isso, ela vai fazer o quê? Coisas boas ou ruins? Coisas corretas ou incorretas? As corretas. Aquilo que é bom que seja feito. Aquilo que é aplaudido por Deus. Aquilo que Deus não vai condenar, mas que Deus vai dizer, parabéns, muito bem. Isso é ser justo. Quando Satanás se apresenta diante de Deus, Deus diz assim, viste meu servo Jó, homem íntegro e justo. Ou seja, ele já era justo, ele já praticava a justiça na sua vida. Então, o justo é aquele que vive de uma forma correta, de uma forma aprovada por Deus. Se a gente falar em termos de sociedade, é aquele que anda de acordo com as leis. E que, portanto, se preocupa em fazer as coisas certas, não as erradas. Verso 27. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Isso. Aparta-te do mal e faze o bem. Então, fazer o bem é algo do justo. Porque ele de fato faz aquilo que Deus manda. Então, primeira característica aqui, esse que é chamado de justo, que confia no Senhor, é alguém que pratica a justiça na sua vida. Tá? Na sua vida. E o praticar a justiça é sempre fazer o bem e evitar o mal. Né? Segunda atitude desse que é chamado justo. Ele ajuda as outras pessoas. Ele sempre se coloca para ajudar as pessoas. Então, vamos ver vários versículos aqui. Primeiro, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Isso, só explicando. Esse é um outro título, é manso. O que é o manso aí? Lembra do cavalo manso. Alguém monta no cavalo selvagem? Não. E no manso? Até uma criança. Esses dias aqui em cima eu vi uma criança pequena no cavalo, dirigindo o cavalo. E assim, sabe? Perfeitamente, uma boa, sem medo nenhum. Ela estava no cavalo, era uma criança. Esse é o cavalo manso. O cavalo manso leva as pessoas de um lado para o outro, ou leva carga, ou o que quer que seja. Quando se usa o manso aqui, não é uma pessoa assim que todo mundo pisa, um capacho, todo mundo humilha. Não. O manso não é isso. O manso aqui é alguém que joga o outro para cima, que faz com que o outro suba de vida, de nível. É aquele que empurra o outro para cima. Entende? Quando alguém está muito lá embaixo, e às vezes quando eu estou muito lá embaixo, e alguém vem, conversa comigo, me ajuda, me dá uma força, e me coloca para cima, e eu retomo o que eu quero. Esse é o manso. O manso é aquele que faz as outras pessoas vencerem. Investe na vida delas para vencer. Os mansos são estes justos. Ajudam pessoas. Vamos ver o verso 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. O ímpio, o diferente aqui, toma emprestado e não paga não. Ou seja, fica com o que não é seu, prejudicando outra pessoa. Mas, o que acontece com o justo? Se compadece do outro e dá. Veja, um toma para si, o ímpio,
O que faz o justo? Tira de si para o outro. Olha o caminho inverso. Porque o justo, ele abençoa as pessoas. Veja, ele se compadece. Há algo no interior dele primeiro. Quando ele olha a pessoa em necessidade, ele sente no coração esse negócio da compaixão, de ver a dor do outro. E ele se esforça, ele dá do que ele tem. É por isso que quando a gente vê a vida de Jesus, quantas vezes, o que o texto diz? E se compadeceu Jesus das multidões. E teve compaixão do cego. E por aí vai. Jesus era um homem assim. Sente compaixão e dá. Mas vamos ver o texto aqui. Versículo 26. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Isso. Compadece sempre e empresta. Quer dizer, não é uma pessoa de mão fechada. O coração está aberto e a mão está aberta também. Para ajudar, para abençoar. E o versículo 37. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Isso. Considere o íntegro, observe o justo, ele é um homem de paz. Ou seja, ele não semeia contenda, ele não semeia briga, ele não semeia ódio contra as outras pessoas. Ele não semeia ódio contra quem pensa diferente dele. Ele não semeia ódio contra quem crê diferente dele. Ele não semeia ódio contra quem tem qualquer que seja a opinião. Ele é uma pessoa de paz, porque ele promove paz entre as pessoas, e não o ódio, e não a contenda. Então, o que eu quero mostrar aqui? Esse que é chamado de justo é uma pessoa que olha para o outro, e ajuda o outro, e abençoa o outro. Ele não fica só em si, ele não é egoísta, olhando só para si e para os seus. Ele olha para as outras pessoas, ele tem sentimentos de compaixão, e ele busca aquilo que é o outro, que abençoa o outro. Terceira característica aqui, o justo cuida de seus sentimentos, para que tenha sentimentos positivos. A gente já viu a compaixão, mas eu quero trabalhar outros aqui. Versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Isso. Então, ele cuida dos sentimentos dele. Por quê? O justo também sente ira, também sente raiva. O justo também fica indignado com algumas coisas. Mas ele cuida para que a ira, no caso o ódio, não tome conta do seu coração. Não tome conta. Então, é óbvio que aquele que é justo, ele fica indignado. Por exemplo, a gente está num país em que a grande maioria, 80%, vive com 1 ou 2 salários mínimos. Quer dizer, uma situação de pobreza extremamente grande. E ele fica indignado com isso. Mas ele não vai deixar que a raiva dessa situação tome conta do seu coração a ponto dele fazer alguma coisa que seja muito ruim para ele e para outras pessoas. Ele não vai, por causa disso, odiar os 20% que tem, suficiente, ou muito até. Não, ele não deixa, ele cuida de seus sentimentos. Porque ele, veja bem, ele como ímpio, ele também tem sentimentos ruins. Mas ele zela para cuidar disso. Deixa a ira, abandona o furor. Não é por esse caminho, não é pelo caminho da violência que eu vou resolver os problemas de justiça. Não é pegando uma arma e fazendo justiça com as próprias mãos que eu vou resolver alguma coisa injusta que me aconteceu, ou que aconteceu com alguém de quem eu gosto. Não é por aí. O caminho nunca é esse. Abandona a ira. Deixa o furor de lado. Ainda nessa questão dos sentimentos, o verso 31. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não
resvalarão. Isso. A lei do seu Deus está no seu coração. Ele cuida dos sentimentos. O coração implica o interior que decide, o interior que sente. Então, ele cuida que a lei de Deus, ele cuida que a palavra de Deus, o ensino de Deus esteja dentro dele, organizando os seus sentimentos, organizando a sua visão de mundo. Então, a lei de Deus está dentro do seu coração. Portanto, ele cuida dos seus sentimentos. Outra coisa que ele faz, aqui o justo, ele fala para edificar. Verso 30. A boca do justo fala a sabedoria, e a sua língua fala do juízo. Isso. A boca do justo fala a sabedoria. A boca do justo ajuda, abençoa. As palavras são para abençoar, são sempre para ajudar, sempre para edificar. A gente vai lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que não seja para edificação. Tudo que você falar, que seja para edificar. Esse cuidado com a palavra, esse cuidado com a língua, esse cuidado na transmissão das ideias. Esse aqui fala com sabedoria, esse fala para ajudar, esse fala para abençoar. Nesses nossos tempos de internet, de redes sociais, em que todo mundo sabe, na rede social é muito fácil a pessoa ir para um lado extremado e falar coisas que não devem, coisas que vão prejudicar as pessoas, né? Às vezes, quando alguém está junto com outros, certas coisas ele não fala, até por respeito aos outros que estão ali. Mas quando ele está lá na sua rede social, é como se ele tivesse liberdade total. Aí ele fala muitas vezes tudo o que ele quer falar. E nisso vai cargas de ódio, nisso vai cargas de inimizade, nisso vão muitas vezes preconceitos que a pessoa tem e ela acaba expondo isso. E a gente vê tantos desses casos aí. Não, o justo aqui, ele cuida de suas palavras. Que as minhas palavras sejam para edificar. Que as minhas palavras sejam para ajudar, para abençoar, para fazer com que as pessoas melhorem, para fazer com que as pessoas tenham paz. Venham a ter paz. Esse é o justo aqui. Ele trabalha nesse sentido de abençoar as pessoas com suas palavras. Com suas palavras. E palavras para edificação. Então veja, qual é o quadro que a gente tem aqui desse justo? É uma pessoa que ele se volta para os outros. Vocês perceberam? Tudo aqui é em prol dos outros, não é tanto em prol dele. Até quando ele cuida de seus sentimentos para não ferir os outros. Então, é uma pessoa aberta para os outros. É uma pessoa que sabe que está vivendo em sociedade, está vivendo em comunhão com outras pessoas e ele quer ser uma fonte de bem-estar. Ele quer ser uma fonte de ajuda para que as pessoas melhorem cada vez mais. Ele quer ser isso. Ele se propõe e ele faz. E ele é assim, em tudo, nas palavras, no comportamento, nas atitudes, nos conceitos que ele tem das pessoas. É assim, é sempre para ajudar. Ele valoriza os outros seres humanos. Ele dá valor às outras pessoas. Esse é o justo aqui. Ele quer ver as coisas certas. Ele quer ver uma sociedade funcionando bem. Ele quer ver aqueles que têm menos, estão numa situação pior, melhorar. Ele deseja que aqueles que podem mais ajudem também. Isso aí. Ele sempre está olhando para a sociedade, ele sempre está olhando para as outras pessoas. Não é uma pessoa fechada em si, dizendo, eu cuido da minha vida, o resto que se vira. Ele não é assim. Ele é uma pessoa voltada para os outros. Só que acontece aqui algumas coisas interessantes. E nisso eu quero chamar a atenção de vocês. Porque aqui não é tanto
Não, é também o que ele faz, mas de uma forma um pouco diferente. São três versículos que eu chamo a atenção de vocês. Vamos lá. Primeiro versículo é o 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Certo. Ele está fazendo uma comparação. Vale mais o pouco que o justo tem do que as riquezas do ímpio. Se você comparar. Mas me parece que a ideia geral é que o justo tem pouco, o ímpio tem muito. Esse é o, vamos dizer assim, o normal do que acontece. Ou seja, se a gente for pegar aqui, o justo geralmente terá pouco. Não vai ser uma pessoa rica, não vai ser, geralmente, não vai ser uma pessoa rica, não vai ser uma pessoa de muito poder nas mãos, não vai ser uma pessoa que define a situação dos outros. O justo pode, sendo isso aqui, sendo justo, ser uma pessoa pobre, ter pouco. E isso aqui é lindo. Sabe por quê? Ser justo não depende do que eu tenho. Ser justo não depende do dinheiro que eu tenho. Ser justo depende de mim, do meu caráter, da forma como eu vejo a vida. E mesmo que eu seja pobre, continuarei a ser justo. Da mesma forma. Continuarei a ajudar. Da mesma forma. Claro, a minha ajuda, por exemplo, se for financeira, vai ser pouquinha. Não vai ser muito, porque eu não tenho muito. Mas será uma ajuda expressiva para quem precisa. O justo aqui, ele não é justo porque a vida está indo a todo vapor, tudo bem, está tudo ótimo, a conta bancária está excelente. Não, ele não é justo por isso. Ele é justo no pouco. E no pouco ele abençoa. É caráter, não é bens, é caráter. Aquele que é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. É assim que Jesus começa. O que é fiel no pouco. Porque a grande maioria de nós, a grande maioria dos justos vai ter pouco. Não vai ter muito. Pode ter certeza disso, gente. A grande maioria dos justos, conforme esse texto, vai ter pouco. Mas é no pouco que eles se mostram justos. É no pouco. Que coisa linda isso. Isso nos liberta de algumas coisas que a sociedade diz. A sociedade diz, você só pode fazer, você só é se você tiver muito. A sociedade passa essa mensagem para nós. Aqui não. Mesmo que o justo tenha pouco, vale mais esse pouco do que as riquezas dos ímpios. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui sobre o justo é o verso 24. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. O justo não é uma pessoa perfeita. O justo não é perfeito. O justo também é pecador. Ainda que caia, o Senhor o susterá. Mas presta atenção nessa frase. Ainda que caia. O que você entende por essa frase? Ainda que caia. Olha, se ele cai, é porque alguma coisa de ruim ele fez. Ou ele fez algo errado, isso é o cair, ou ele deixou de fazer uma coisa boa que ele podia fazer. O que também é ruim. É algo ruim. O que o texto diz é que, veja bem, o ímpio comete pecados, o justo também. O justo também erra. O justo não acerta sempre. Ele não é 100% justo o tempo todo. Ele também erra. Ele também cai. Ele também se prostra. Ele também peca. Qual a diferença entre o justo e o ímpio? É que quando ele cai, ele não fica prostrado. Quando ele cai, ele não diz, bom, agora, já que caí, vou fazer o mal mesmo. Agora é que vou fazer. Agora eu vou viver assim. Não, o justo não faz isso. Ele peca, ele erra, ele cai.
Mas ele não fica prostrado no chão. Ele se levanta para continuar a fazer seus atos de justiça. Ele se levanta. Porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor o levanta para que ele não fique prostrado. Esse justo, quando ele erra, ele tem senso de erro. Eu errei. E fica triste com isso. É o que a gente chama na Bíblia de arrependimento. Ele se arrepende, não devia ter feito isso. Prejudiquei alguém com a minha atitude. Eu poderia ter ajudado, mas eu fiz de conta que não vi. Ele caiu, mas ele não vai ficar lá prostrado. Ele é levantado. Dessa forma, o justo, ele é também um pecador. Diferente do ímpio, ele não se alegra na injustiça. Ele não fica contente porque ele deu um golpe em alguém. Não. Ele vai lá e pede perdão. Desculpa, fulano, eu errei com você. Ele faz isso. Ele faz isso. Porque ele não fica prostrado. Deus o levanta. E ele é capaz de ver, errei, aí preciso me arrumar nisso aí. Veja, o justo não é o perfeito. O justo é o que reconhece seus erros. Ele também tem erros. Ele também falha. Ele também peca. E que bom, né? Deus não quer justo perfeito. Até porque Deus sabe que não existe. Mas Deus não quer. Deus quer o justo que mesmo que caia, volte-se em arrependimento. Aqui eu fico pensando no rei Davi. Gente, quantos pecados esse Davi cometeu? Quantos pecados? A gente sabe de Batseba e Urias, foram os principais na vida dele, mas tem outros também. Tem uma vez que ele cometeu o pecado de fazer a contagem dos soldados do seu povo. E Deus entendeu isso como um pecado dele. Ele confiou na sua força, na força do seu exército, e não no seu Deus. Pecou. Outras vezes a gente vê que ele não fez nada em relação aos filhos dele. Não fez nada. Se tem um pai ruim, como o pai na Bíblia Davi. Deixou que um irmão tivesse relações com a meia-irmã, não fez nada, não tomou atitude nenhuma. Aí o outro, que era o irmão dessa outra, matou aquele outro. Ele não fez nada, não tomou atitude nenhuma. É um pai omisso. Davi foi um pai omisso em relação aos seus filhos. Aí assim, e se você procurar, você vai encontrar outros pecados de Davi. Mas o que é que faz desse homem ser ele tão importante na Bíblia como exemplo para nós? É que em tudo ele se volta para Deus. Ele não fica prostrado. Entende? Ele volta. É isso. E agora o verso de número 18. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. E o justo produz uma herança. O justo produz um legado. O justo produz um exemplo. Sabe, gente, quando nós formos pessoas que abençoam os outros, pessoas justas, pessoas que querem o bem dos outros, que ajudam, às vezes dá a impressão de que ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Eu ajudo, eu faço isso, faço aquilo, tal. Ninguém vê. Claro, às vezes a pessoa que recebeu a ajuda agradece ali naquele momento, mas fica por ali. E a gente diz, puxa, eu faço bem, ninguém nem percebe. Às vezes, mas o que é que diz o texto? Que o justo deixa uma herança, deixa um legado. E herança aqui não é dinheiro, não é bens. Herança aqui é o seu jeito de viver, que fica como herança. Toda bondade que você fizer, toda justiça que você praticar, isso ficará como herança no seu nome, na sua memória. Isso ficará como herança. Mas ninguém está vendo. Fica como herança. Fica como herança. Há uma palavra de Jesus em que ele diz: até um copo d'água que você der a um desses meus pequeninos, você não perderá a sua recompensa. Até um copo d'água que você der.
que é uma coisa ínfima que a gente pode fazer, né? Muito pequena, mas que abençoa alguém. Até isso, não ficará sem recompensa. Não tenha dúvida. O que o justo faz fica como sua herança, como seu legado. É passado para os outros de alguma forma e abençoa os outros. Tem um filme baseado aí, parece que em fatos reais, em que é chamado A Corrente do Bem, que alguém vai fazendo bem, vai passando para outro, e outro vai fazendo bem, e aquilo vai surtindo uma cadeia de coisas boas, de bondades que são feitas. Como diz outro, o bem é contagioso. O bem é contagioso. Quando a gente começa a fazer o bem, alguém sempre vai ver, alguém sempre vai repetir. Do seu modo, do seu jeito, na sua circunstância, mas ele sempre vai repetir. O justo deixa um legado, deixa uma herança. E eu quero terminar trabalhando um último versículo que... não, ainda tem mais um. Mas é um versículo que eu acho muito legal. É o verso 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. A salvação dos justos vem do Senhor. A gente pensa na nossa cabeça, nesse nosso negócio de mérito, meritocracia, a gente pensa que assim, a salvação do ser humano, ela é feita pelo ser humano. Se o ser humano for uma pessoa boa, que ajuda os outros, então ela vai ser salva só porque ela ajudou os outros. Mas o texto diz, a salvação dos justos não vem da justiça deles. A salvação dos justos vem do Senhor, a quem eles se apegam. Nós não somos salvos porque somos bons, boas pessoas que ajudam o próximo. Nós não somos salvos porque nós fazemos isso. Nós somos salvos porque nos apegamos ao Senhor. E nesse apego ao Senhor, nós passamos a ser bons. Nós passamos a fazer o bem. Então a nossa salvação não vem de nós, do que nós construímos. Vem de Deus que nos abençoa. Vem de Deus que nos abençoa. É por isso que a Bíblia, no Novo Testamento, vai explorar muito esse negócio de que nós somos justificados por Deus e não por nossas obras. E não por nós, pelo que fazemos. Mas somos justificados por Deus. Porque a salvação dos justos vem do Senhor, não vem do justo em si. Então, a gente não é bom para ser salvo. A gente não é bom para ir para o céu. A gente não é bom aqui na terra para poder ganhar o paraíso. Nós devemos ser bons porque somos apegados a Deus e Deus nos alcançou. Confia no Senhor e faz o bem. E a ordem é essa. Confia no Senhor e faz o bem. Então, a salvação dos justos não vem da justiça deles, embora sejam justos. A salvação dos justos vem do Senhor que lhes dá a salvação. Então, em nenhum momento o justo vai se gabar, vai se autoelogiar, dizendo, eu mereci chegar no céu, porque eu fui uma pessoa muito boa, ajudei tantos pobres nesse mundo. Nunca será assim. O justo nunca dirá isso. O justo dirá, agradeço Deus, porque o Senhor me salvou. A salvação dos justos vem do Senhor, não dele próprio. Agora, quando o Senhor salva, confia no Senhor, faz o bem. Confiar no Senhor é fazer o bem. Quando isso acontece, tem o verso 40. O Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará,
porquanto confiam nele. Isso. Então o Senhor ajuda essa gente, veja o finalzinho, na minha tradução, porquanto nele se refugiam. Eles se refugiaram em Deus. É como se Deus fosse uma caverna e eles entraram dentro da caverna para se proteger. É como se Deus fosse uma fortaleza, eles entraram dentro da fortaleza para se proteger. Eles se refugiaram em Deus. Eles se apegaram a Deus. Eles viveram essa relação com Deus. E é por isso que se apegaram a Ele. Confia no Senhor, se refugia, se apega a Deus. Consequentemente, porque se apegaram a Deus, estão dentro de Deus, vivendo em Deus, eles fazem o que Deus faz. Deus não faz o bem, Deus não faz a justiça na terra, Deus não age sempre com misericórdia e bondade, Deus não é gracioso, eles também se tornam parecidos com o Deus no qual se refugiaram. O Deus no qual confiaram, eles se tornam parecidos. Por isso, quem confia no Senhor, pratica o bem. Confia no Senhor e faz o bem. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Uma coisa está ligada à outra. Confiaram no Senhor, fazem o bem. Porque é o normal. Estão em Deus, fazem o que Deus faz, e ao longo do tempo, esses justos começam a ficar muito parecidos com o Deus em quem eles confiaram e em quem se refugiaram. Seja você um desses justos. Seja você um deles. Deus os abençoe. Amém.